O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, às vezes nós percebemos que essa profecia de Ezequiel seja uma utopia, um desejo de tornar o povo um só povo, de uma só nação, ter um só rei, e não será mais uma nação dividida. Mas todo sonho, ou todo o desejo, mesmo que seja imaginário, ele tem que ser construído. A história da nossa salvação é uma história que foi trabalhada na vida do povo. Como a nossa conversão é uma ação de Deus em nós, e uma disposição nossa para que a graça de Deus, ou a força de Deus, a palavra de Deus produza em nós o homem novo, a mulher nova. Se nós não dermos abertura a isso, se nós não empenharmos nesse sentido, a gente fica só na utopia, né? A gente sonha com o ideal, mas não faz nada, fica sentado. Muita gente fica sonhando com as coisas, mas não faz nada para concretizá-la, passo a passo, até chegar ao ideal, ou até chegar ao objetivo. Então Deus, embora o povo seja de cabeça dura, né, e difícil de entender os seus planos, Ele não desiste e insiste com o seu povo, né? Eu vou fazer, eu vou conduzir vocês, eu vou fazer uma única nação e um único rei. E hoje nós entendemos, quando olhamos para o Evangelho, quem será esse rei? Que tipo de rei que é? Jesus, na sua vida pública e na sua vida toda, foi uma construção. O tempo se completou. O verbo de Deus
veio entre nós, caminhou conosco, ele fez um percurso, um caminho, anunciou a boa nova do reino, sinalizou para as pessoas quem ele era, fez sinais que ninguém conseguiria fazer. No contexto de hoje do Evangelho, ele tinha ressuscitado Lázaro. Por isso que os judeus vão até a casa de Maria e de Marta e, vendo tudo o que aconteceu, acreditaram em Jesus. Mas teve aqueles que não acreditaram e foram lá dizer: olha, esse homem está crescendo muito, esse homem está ficando muito, assim, famoso, ou nós estamos perdendo espaço. E de repente ele vai fazer uma rebelião, e os romanos virão e destruirão a nossa cidade, o nosso templo. Então o medo de perder aquilo que eles tinham, que estavam apegados àquilo, mas não estavam abertos ao que Deus estava preparando. E aí vem a profecia, vem este sacerdote, Caifás, a dizer para eles, o que vamos fazer? Assim, vocês não estão entendendo nada. Para que uma nação toda não pereça, convém que um só seja morto. E quem vai morrer? Jesus. Então é melhor que um homem morra do que toda a nação seja perdida. Ele profetizou, como diz São João, sendo sumo sacerdote, do que ia acontecer com Jesus. A intenção deles era levar Jesus à morte, declararam a morte dele, mas foi Deus quem conduziu todos os acontecimentos. E foi graças à morte desse homem que eu e você fomos salvos, fomos libertos dos nossos pecados. Não se trata de salvar uma nação, uma nação física, mas sim um povo. Porque Deus, ele congrega em torno de si o seu povo. E o seu povo não é de uma só nação, é de todas as nações. João já tinha uma visão bem ampla já do que estava acontecendo quando ele escreveu este evangelho. O evangelho já tinha saído de Jerusalém, já tinha sido anunciado aos povos vizinhos, e os pagãos foram aderindo à fé. E ele conseguiu ter esta visão, Deus lhe deu, revelou esta visão. Às vezes nós temos a visão curta, ou a visão limitada, ou uma visão fixa, que não percebemos os detalhes do nosso caminho. Mas hoje precisamos aprender. Sonhar não é pecado. Sonhar é construir no hoje aquilo que eu anseio amanhã. Ou aquilo que eu quero que hoje esteja acontecendo, mas que ainda não aconteceu, mas hoje eu já começo a criar as bases, os alicerces daquilo que eu sonho. Senão vira utopia. O desejo de uma terra sem males, como o povo de Deus que saiu do Egito e foi para uma terra onde eu vou te mostrar, lá vai correr leite e mel, quer dizer, vocês vão ter o necessário, não vai faltar nada para vocês. O povo foi para lá. E ainda tem gente que sonha com essa terra. Essa terra somos nós, essa terra é a minha família, essa terra é a minha casa, a minha cidade. É ali que eu vou construir o novo. É ali que eu vou me dispor à vontade de Deus para que o novo aconteça. É Deus fazendo conosco. Então este empenho de construir o novo, como esse tempo de Quaresma que nós estamos vivendo ainda, entramos amanhã na Semana Santa, é um tempo de nós criarmos a base de um novo tempo, de um novo homem, de uma nova mulher, porque celebrar a Páscoa significa ter a consciência de que eu fui libertado dos meus pecados e de minhas faltas e inserido sob a cabeça de um rei, de um Senhor. Esta consciência que a Páscoa dá para nós, de um Deus que veio para nos salvar e continua nos salvando. Por isso que cada Quaresma
que acontece na nossa vida não é mais a mesma. É preciso dar um passo a mais, é preciso dar, se erguer mais. Se queremos um mundo melhor, se queremos uma vida de família melhor, se queremos que os nossos filhos sejam melhores, trabalhe, eduque, forme, capacite, ensine, adverte, corrige. É trabalho. Educar uma criança, quem tem filhos, sabe muito bem como que é educar. Educar é todo dia. É fazer o caminho com esta criança ou com este jovem e ir preparando ele para ser um homem da qual o mundo olha e fala assim: eis aí uma pessoa boa, foi bem formada, foi bem trabalhada, se tornou um bom homem. As coisas podem melhorar se nós, no hoje nosso, permitirmos a graça de Deus, abrirmos-nos à comunhão com Ele e ir fazendo o que tem que fazer. Não adianta querer que as coisas mudem se nós não mudamos. Eu resumiria assim: se eu quero que as coisas mudem na minha vida, eu preciso mudar de vida. Se eu quero que as coisas mudem em minha casa, eu preciso trabalhar nesse sentido. Dialogar, conversar, ver pontos de vista, afinar, quer dizer, ajustar o caminho. A salvação está diante de nós. Se nós entrarmos nela, nós seremos salvos. Se nós ficarmos só imaginando, que Deus faça tudo para nós, Ele já fez. Ele não tem mais nada que fazer para nós. Nós é que temos que fazer. Nós é que estamos atrasados na tarefa. Por isso eu peço ao Espírito Santo que hoje encha os nossos corações com a sua graça, para que nós possamos retomar o nosso caminho e, olhando para Jesus, nos deixarmos ser transformados pela graça que Ele veio nos trazer, de fazermos de nós homens novos e mulheres novas. Que assim seja.